Pronomes pessoais. Está um pouquinho borrado, é porque eu estava um pouco meio corrida, e como eu tinha lá as imagens, eu colei aí. Mas esses são os pronomes pessoais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No hebraico, a segunda pessoa do singular e do plural, existe uma palavra para o feminino e uma palavra para o masculino. Um exemplo, se eu falar assim, e você? Eu estou apontando para ele, que é homem, né? Mas eu posso falar, e você? Eu uso a mesma frase tanto para masculino como feminino. No hebraico não é assim, tá? Um exemplo, se eu cumprimentar ele, boa noite para ele, eu falo de um jeito. Se for para ela, boa noite, mas é falado de outra forma. Então, assim, tanto a pessoa da segunda pessoa do singular e do plural, eu vou usar uma palavra diferenciada quando eu vou se referir a um sexo feminino. Aí depois para falar assim, mas é machismo? Não, é porque a cultura deles é assim. Tá? Um exemplo, se eu quero dizer eu vou dizer, olha lá, ani, tá? E eu estava até falando uma coisa hoje para o Silas, que na cultura judaica, eles não usam o verbo ser estar, tá? Para ser humanos. Um exemplo, eu estou aqui, eu sou professor. Eu não uso essa palavra, eu sou professor. Eu tenho que dizer eu professor. Tá? Por quê? Porque eles entendem que o verbo ser estar é somente para Deus. É o único que é o único que está presente em todas as coisas, né? Então esse verbo ser estar só é usado em relação a Deus. Dentro do contexto da cultura judaica, não se usa o verbo ser estar. Então eu pastor, eu professor, eu engenheiro, eu psicólogo, tudo você não usa essa palavra ser estar. Por quê? Porque ela sempre vai estar referindo a Deus. E se eu fizer essa junção do pronome pessoal mais o verbo ser estar, isso para eles lá, eu estava comentando, né, Cila? Se torna uma heresia, uma blasfêmia. Então você vai entender quando Jesus falava assim, ó, ego eimi hopoimen, ou ego eimi horodós. Jesus está dizendo assim, ó, eu, somente eu, não existe outro além de mim que seja o bom pastor, que seja o caminho que leve a Deus, somente eu. Aí os fariseus falavam assim, né, você está se declarando como Deus, cara? Aí eles, blasfêmia, né? Aí vocês vão entender por que eles rasgavam as vestes. Fala, poxa, Jesus não falou nada, né? O cara já está... Então, no grego também, na cultura grega, eles não usam nos verbos o pronome pessoal, porque o próprio verbo já vem embutido os pronomes pessoal. Tipo, se eu falar assim, tetlegue, né? Eu falo a palavra. Já o leguei aí, já está embutido a pessoa. Então eu não preciso colocar o pronome pessoal. Porque se eu colocar o pronome pessoal, eu estou dando ênfase àquilo que eu estou falando. Tá? Mas lá, pronome pessoal, ani, eu. Tu ou você. Para masculino, ó, atá. Isso é para homem. Tu, eu estou falando para homem, olha lá. Atá, para feminino. Ate. Ele. Ru. Ela. Ri. Não é de rir não, tá? É ri. Falei ri, aqui ela está rindo. Ri. Nós. Anhu. Vós, para masculino. Aten. Vós, para feminino, que pode ser traduzido como vocês.
Aten. Qual a diferença aí? Você viu que a pronúncia é a mesma? Aten e aten. A diferença é que para o masculino, lá no final da palavra, você tem um men final. Já no feminino, você tem um nu final. Está vendo lá? Está dando para enxergar aí? Tá, né? Então, ó, aten, vós, eles, hen, para masculino. Pode observar que é um men final. Para elas, hen, só que é terminado com nun. Então eu tenho os pronomes pessoais, ó. Ani, atá, at, hu, ri, anihu, aten, aten, hen e hen. Vamos pronunciar comigo? Vamos lá? Ani, quero ouvir vocês. Ani, atá, at, hu, ri, anihu, aten, aten, hen. Agora, hen. Hen, não en, hen. Tá? Esses aí são os pronomes pessoais. Ani, Marcos. Eu sou Marcos. Eu, Marcos. Ani. Para masculino, atá. Você. Tá? Feminino, at. Ele, hu. Se eu falar assim, ó. Se eu falar hu, hatová. Ou se eu falar assim para a senhora, ri hatová. A senhora é excelente. Ó. A senhora é excelente, a senhora é perfeita. Tá vendo? Se eu falar hu hatová, você é perfeito. Tá vendo que eu estou usando no português aqui? É a mesma frase, não é? Ó, você é perfeito. Só que se eu for falar para ela, você é perfeito, eu tenho que falar o quê? Ri hatová. Se eu vou falar para ele, eu tenho que falar hu hatová. Tá? Nós, Ana, olha lá, Ana, nu. Ana, nu. Tá vendo aquele chevá simples lá? Eu não estou pronunciando ele é mudo, ó. Tá vendo? Vocês ou vós, aten. Se eu falar assim, né, para os homens, né? Aten, hatová. O que eu falei? Vocês são excelentes, perfeitos. Se eu virar para as mulheres lá, eu vou ter que falar como? Aten, hatová. Só que na escrita é diferente. Então aí você tem que decorar isso aí, tá? Tudo é decorado. Ani, atá, ate, hu, ri, anernu, aten, aten, hen e hen. Esses são os pronomes pessoais no hebraico.